Como eu gerei mais de 70% de economia no INSS da obra da última casa que eu construí? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todo o passo a passo e como é possível fazer tudo isso dentro das instruções normativas da Receita Federal. Seja muito bem-vindo, eu sou João Vitor Oliveira, contador e especialista em INSS de obras. Já trabalho há alguns anos nesta área e estou muito feliz em poder compartilhar aqui com você nesse vídeo a respeito um pouquinho, né, a respeito desse tema que é tão importante. Eu sei que é uma necessidade que todos que estão construindo, né, principalmente pessoas físicas, quando chega aquele final da obra, acho que está tudo certo e daí são surpreendidos, né, precisa emitir a CND para regularizar a obra e acabam sendo surpreendidos pelo INSS da obra. Então, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês um passo a passo como você pode gerar economia. Antes de tudo, eu quero te pedir para você se inscrever no canal aqui Regularize Lucre, ativa aí o sininho das notificações, curta, comenta aqui também, que o seu comentário, sua participação vai ser muito importante mesmo para o crescimento desse canal e que para que possamos aumentar ainda mais o alcance, né, alcançarmos mais pessoas com essa informação que é muito importante. E a gente sabe que é um tema aí que tem gerado esse interesse, né, principalmente nesse último ano a respeito do INSS de obras. Mas bora lá então. Eu construí uma casa neste ano de 2025 e eu quero mostrar para vocês, aqui foi no meu nome, né, pessoa física mesmo, embora tenha sido uma casa para negociar, mas eu construí no meu nome e eu quero mostrar para vocês então passo a passo como eu gerei essa economia e como você também pode gerar. Mas vem aqui comigo para a tela do computador que eu quero explicar algo para você antes de tudo aqui na instrução normativa da Receita Federal, porque isso aqui vai ser feito de uma forma legal, tá, pessoal? Então não é nada que às vezes o pessoal pensa que por estar gerando uma economia é algo irregular, ou enfim. Claro que a gente sabe que tem muita picaretagem aí no mercado, infelizmente, mas tudo isso daqui é algo de uma forma legal, que está na Instrução Normativa 2021 de 2021 da Receita Federal do Brasil. No artigo 33, vai tratar sobre a inexistência de contribuições a recolher. Então vai nos dizer assim no artigo 33, ainda que seja apurada a diferença de remuneração nos termos do artigo 24, não haverá contribuições previdenciárias a recolher na DCTF-Web e aferição de obras a ser enviada na conclusão da aferição de obra predial de responsabilidade de pessoa física, desde que sejam atendidas cumulativamente as seguintes condições que permitirão a aplicação do fator de ajuste. Aqui está o segredo, tá? Para pessoas físicas, para PF aí que está construindo, então é esse grande segredo que é algo que faz toda a diferença, o fator de ajuste. Aqui no inciso primeiro, o total das remunerações, aqui se referem os incisos 1 e 2 do caput e o inciso primeiro do parágrafo 2º do artigo 32, relativas a período não atingido pela decadência, acrescidos de juros, na forma prevista no caput do artigo 31, correspondendo a. Preste atenção agora aqui. Eu sei que às vezes, né, tem. Para quem não tem tanta familiaridade com essas palavras, parece um pouco complexo, mas não é. É tranquilo, tá? Vem comigo aqui. No mínimo 50% do valor do valor da RMT, tá? Que é a remuneração da mão de obra trabalhada, apurada na forma prevista no caput do artigo 25, relativo ao período não atingido pela decadência para as obras com área total de até 350 metros quadrados. Essa casa que eu vou mostrar para vocês, que eu construí para vender, ela tinha o tamanho de 110 metros quadrados. Então ela vai se enquadrar nesse primeiro aqui percentual do RMT, que é de 50%. Tá, mas o que é RMT? De comer, de passar no pão, o que é isso? Eu já vou mostrar para vocês aqui, tá? Algo bem simples, bem prático, não precisa ficar assustado, tá? Mas só para você entender que essa casa, como é inferior a 350 metros quadrados, no meu caso aqui, então precisava de 50% da RMT para conseguir aplicar o fator de ajuste. E no mínimo 70%, que é aqui nessa parte B que você vai ver que se fosse acima de 350 metros, mas aqui não vai se aplicar nesse vídeo, tá? Mas só para vocês a título de curiosidade também. Tenha sido apresentado o DCTF Web para todo o período de execução de obra. Então, observando o disposto no parágrafo 1º, a entrega ininterrupta da DCTF Web no período de execução de obra. Então, aqui duas coisas que é importante para nós aplicar o fator de ajuste. Primeiro,
No meu caso, que é a obra de 110 metros quadrados, eu precisava de 50% da RMT aqui, tá? Recolher o valor total do final da obra aí de 50%. Digamos, a obra foi um ano, então, juntando toda essa remuneração aqui, paga o trabalhador deveria ser 50%. E o segundo também que é importante, que é necessário para aplicar o fator de ajuste, é que essa entrega precisava ser de forma ininterrupta. Mas talvez você está pensando, está assistindo nesse momento, falando assim, ah, mas minha obra eu até agora não comecei a recolher, não recolhi nada no E-Social, enfim. Você pode recolher de forma retroativa, eu já vou mostrar para vocês como que funciona aqui também, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas vem comigo aqui para uma ferramenta que eu desenvolvi de inteligência artificial que agora vai te clarear tudo para você compreender como que funciona esta aferição indireta da Receita Federal e como você vai poder aplicar o fator de ajuste. Eu desenvolvi um agente de inteligência artificial que é esse daqui, a simulação do Cero, que é o serviço de aferição da Receita Federal, tá? Então é no Cero, através do portal do ECAC, que você vai entrar com o seu Gov, que você vai poder fazer a aferição da sua obra. Você já vai compreender tudo isso, talvez para quem não esteja muito familiarizado. Por isso que eu falo que é importante você se inscrever no canal, que tudo isso, todos esses passo a passo eu sempre vou trazendo para vocês aqui no YouTube para você compreender tudo isso. E se tiver alguma dúvida, deixe aqui no comentário também. Mas eu desenvolvi esse agente aqui de inteligência artificial para que vocês possam compreender como que funciona esta aferição, tá? No caso do fator de ajuste, aqui no meu caso também é pessoa física, então vai ser aqui a opção aferir obra da pessoa física. E veja como ele é prático, tá? Que ele vai dar todo o passo a passo para fazer esta aferição. Vamos começar a aferição da sua obra da pessoa física. Para isso, preciso de algumas informações iniciais. Primeiro, informe o VAL. O que é o VAL? O próprio agente vai explicar para nós o valor atualizado unitário. É como se fosse um CUB, tá? Para quem é engenheiro, arquiteto que está acompanhando, é como se fosse o CUB. Praticamente isso, só que é aqui apurado pela Receita Federal. Então, é o valor atualizado unitário do seu estado, conforme a tabela disponível no ECAC. Então, você vai ter essa opção aqui. Eu vou mostrar para vocês dentro do ECAC, é onde vocês vão encontrar. Dentro do portal do ECAC, você vai vir aqui em declarações demonstrativos, tá? Clicando aqui, você vai vir até aqui embaixo, ó, obras, aferição, alvarás e habites, e aqui embaixo, nessa primeira opção, acessar o CERO, que é o Serviço Eletrônico, então, de Aferição de Obras. E aqui você vai vir consultar tabela VAL, tá? Que nós vamos colocar, então, o ano. Lembrando que sempre o val vai ser o último, tá? Então, do momento que você estiver fazendo essa aferição que vai ser utilizado. Então, não interessa lá se começou em janeiro, mas se a gente está agora em dezembro, vai ser esse daqui de dezembro. E aqui é a forma também da sua casa, se ela se enquadra como casa popular, se é da destinação, melhor dizendo, né? Se é destinação para comercial, salas, lojas, um conjunto habitacional popular, edifício garagens, galpão industrial. Nesse nosso caso aqui do exemplo, é um residencial me perdoa. Que é um residencial multifamiliar, tá? Não é o nosso caso do exemplo. O nosso caso é um residencial unifamiliar, tá? Unifamiliar, uma família multifamiliar, dá para usar como exemplo lá aquelas casas geminadas, né? Então, que é uma perto da outra, enfim. Mas o nosso caso aqui é residencial unifamiliar, tá? Então aqui você já aprendeu como você vai achar o VAL, tá? Vai informar lá então qual é o seu estado e qual é a data que você está fazendo essa aferição, qual o total de metros quadrados, tá, da obra. Então, se houver áreas complementares, você vai informar isso separadamente, tá? Por exemplo, na minha casa não teve áreas complementares, tá? Como piscina, às vezes uma garagem que não faz parte do corpo principal. Quando a garagem ela está junto ao corpo principal, ela vai ser considerada então uma área principal também, tá? Só se fosse algo desconexo, que não tivesse junto. Mas no nosso caso aqui vai ser tudo área principal, tá? Não tem área complementar aqui nesta residência. Ela é uma residência unifamiliar, então, se houvesse área complementar, daí sim a gente iria informar se seria uma área complementar coberta ou descoberta, porque aí seria um percentual diferente, tá? Mas vamos colocar aqui no meu caso mesmo, a gente vai fazer o passo a passo da prática, como foi aqui o meu caso, tá? Quando eu fiz a apuração, quando eu fiz lá, o VAL era de 3.266,98, tá?
A área total da casa, então, em metros quadrados, 110 metros quadrados, 37, tá? Então, vamos colocar aqui, residência unifamiliar. Vamos colocar aqui, né, importante, não possui área complementar, tá? Residência, então, ela é uma casa de alvenaria, tá? Então, aqui se fosse também de mista, madeira, enfim, seria outro, outro percentual, mas no nosso caso aqui é alvenaria. E sim, foi utilizado concreto usinado. Por que que pergunta aqui se foi utilizado concreto usinado? Só vou informar aqui. Sim, Rio Grande do Sul. Porque também tem um pequeno desconto aqui, tá? Quando é utilizado concreto usinado. Como o INSS da obra, ele é em cima da mão de obra, né? Então, se é utilizado concreto usinado, automaticamente se pressupõe o quê? Que não teve aquele serviço, né, do pedreiro, de ir lá fazer o concreto, enfim, porque o concreto veio pronto. Então aqui, ó, todo o cálculo já entregue para vocês e todo o passo a passo também através desse agente de inteligência artificial. Primeiro, o cálculo da área equivalente, tá? Ele tudo é feito conforme a instrução normativa da Receita Federal. Então, como a obra é uma residência unifamiliar e tem menos de 1.000 metros quadrados, aplicamos 89% sobre a área principal. Logo, a nossa área equivalente para a finalidade de cálculo da aferição direta da Receita Federal vai ser de 98,23 metros quadrados. Cálculo do COD, que é o custo de obra por destinação. Então, como que é feito esse cálculo? É o VAL vezes a área equivalente, que vai totalizar 320.761 com 65 centavos. A aplicação do fator social, tá? Não é o fator de ajuste ainda, não confunda. Tem gente que confunde às vezes, né? O fator social também é um benefício apenas para pessoa física. Pessoa jurídica não goza então desse benefício. Mas no caso do fator social, como ela essa casa que vai se enquadrar numa faixa entre 100,01 metros quadrados até 200 metros quadrados, nós vamos utilizar o percentual de 40%. Se fosse maior, acima de 200, seria outro percentual, tá? Mas vamos focar aqui apenas no nosso exemplo, até para o vídeo também não ficar tão longo assim. Então, 40% vezes o COD, tá? Que vai ser agora 128.304,66 o valor que nós achamos. E agora sim, nós vamos chegar no RMT, que é a nossa base de cálculo de toda essa brincadeira. Como é uma obra de alvenaria, vai ser 20% então do fator social. Para nós encontrar o RMT, nós vamos precisar o que então? 20%, né? Esses 20% porque é uma obra de alvenaria, vezes os 128.304,66 e nós achamos agora o RMT. Mas não para por aí. Como foi utilizado o concreto usinado, nós temos uma pequena redução aqui. E pequena mesmo, tá? Você vai ver aí que no cálculo, né, no item 5, de 802,11. Mas tudo conta aqui, né, quando o assunto é economia. Então, o RMT final vai ser de 24.858,82. O INSS da nossa obra, se você fosse aferir direto lá no zero, sem aplicar o fator de ajuste, seria de 9.151,44. Isso é sem aplicar o fator de ajuste, tá, pessoal? Então, aqui nós achamos o INSS. Quem não conhece a instrução normativa, quem não conhece as possibilidades de redução, teria que pagar esse valor aqui numa obra de 110 metros quadrados, né? 110,37 metros quadrados. É um valor alto, porque a gente sabe que numa obra aí tem vários gastos, né? E daí o pessoal chega lá no final e ainda tem que pagar mais isso. Ah, mas pode parcelar, a Receita Federal é boazinha, dá para parcelar. Dá para parcelar, mas aí você vai também pagar juros, vai pagar multa, vai pagar correção monetária. É difícil, né? Mas a boa notícia é que nós temos, no caso de pessoa física aí, né? Você que está concluindo a sua obra ou já concluiu e quer fazer feição, ou você até que está se organizando para construir, achou aqui também o vídeo. Então você pode aplicar o fator de ajuste no caso de pessoas físicas. E aqui nós vamos te mostrar aqui
a tabela de como você pode fazer para reduzir e como ficaria esta redução. Então, pessoal, agora nós estamos na tabela para como nós vamos organizar para aplicar o fator de ajuste, para você compreender como vai ser feito, né, o recolhimento, como você vai precisar dos recibos aqui também, como que isso é feito, tá? Então, para você compreender, primeiro, a mão de obra trabalhada, tá? Ela precisa ser, pode ser de MEI ou pode ser de profissional autônomo. Nesse caso, a instrução normativa nos permite, além das notas fiscais, que é o caso do MEI que você pode solicitar também um recibo. Tá? Então, a gente tem um modelo de recibo específico para isso, que o profissional vai lá assinar, enfim, e mostrar que de fato, né, e provar de fato que ele recebeu. Então, esses honorários pelo seu serviço prestado, essa remuneração pelo seu serviço prestado. No meu caso, aqui nós tínhamos um MEI. Então, esse MEI, ele me forneceu os recibos, tá? E aqui eu separei nessa tabela, só para fins de organização mesmo, para você compreender, dois fatores. O meu aqui foi a obra em andamento, tá? Por que que eu separei duas possibilidades? Porque eu sei que tem pessoas que não atentam para isso no início da obra e daí dá essa diferença. No meu caso aqui, eu desde o início da obra eu recolhi então aqui, qual que era o RMT mesmo? 24.858,82. Nós precisávamos de 50% desse recolhimento até o final de forma ininterrupta. Lembrando que nós lemos lá no início, né, da instrução normativa. Então, 50% de 24.858 seria 12.429,41. Se nós dividirmos pelo tempo que a obra então começou, que durou 13 meses, nós precisaríamos, lógico que a gente pode fazer já uma base, né, para ter essa noção, mas nós precisaríamos de praticamente 956 com 11. Aqui eu coloquei o valor redondo só para fins pedagógicos mesmo, para você compreender. Então aqui nós teremos os recibos, tá? Todos os meses esse valor, o pedreiro lá, o profissional, iria prestar então esse recibo, né? Comprovando que ele recebeu esta remuneração. Se você ver aqui, os 13 meses vai totalizar então os 12.429, com aqui deu 43 centavos, sempre vai dar uma diferençazinha de centavos, tá? Até mesmo lá no agente, uma tabela, enfim, mas isso é tranquilo, a gente pode aqui sempre ir organizando. Então, o valor final, na prática do INSS pago, seria aqui de 2.485,89. Qual que era o valor lá que nós tínhamos? Vamos voltar aqui para o nosso agente de inteligência. 9.151,44. 9.000, aqui nós tínhamos, tem uma pequena diferença, viu só? Porque é 36,8% que é considerado, né, sobre o RMT aqui. Então, está na tabela, tá? Mas deu uma pequena diferença do que tem lá. Mas enfim, vamos considerar isso daqui, é alguns reais e até algumas vezes centavos, tá? É irrisório. Mas enfim, vamos considerar que fosse daqui, INSS 9.148,05, então, que seria o nosso valor. Mas, recolhendo aqui, aplicando o fator de ajuste, ficou 2.485,89, sem contar que isso foi recolhido durante a obra. Então, o que que era recolhido? 191,22, que é um valor tranquilo, fica acessível para recolher, e no final nós geramos uma economia de quanto? 6.662,16, mais de 70% então, tá? Aqui no INSS, o DARF do INSS ficou isso aqui mais de 70% de economia que foi gerado no final da obra. Se fosse aqui, se eu não tivesse terminado, poderia também fazer isso? Poderia, só que o que que acontece? Eu tinha colocado outros cenários aqui, tá? Mas não vem ao caso, não vamos entrar em detalhes, só para você compreender mesmo como que funciona. Nesse caso aqui, precisa ser corrigido os valores. Então, aqui um valor que seria de 950. Você vai aplicar a Selic aqui, que você vai pegar dentro do próprio Zero também, e vai aplicar, fazer esse cálculo, tá? Eu clico aqui só para você ver como que funciona. Ficaria esse valor corrigido. Esse valor corrigido é automático, tá? Não precisa você ir lá e lançar esse valor, enfim. Mas ficaria esse valor aqui, tá? O recibo seria esse que seria lançado lá no e-social, porém teria esta correção. Por ter esta correção, então nós teríamos também a multa de 20%, juros, né, INSS aqui,
E a Maed também, o valor da Maed é 200 na verdade, mas pagando ela dentro do prazo, você tem uma redução de 50%, ficaria R$ 100. Então, ainda assim, ficaria um valor final aqui, se você vai considerar, né, a atualização, tudo mais, de 3.055 e mais daí a Maed também. Mas mesmo assim, daí ficaria 4.355. Ainda assim, nós temos uma redução de quase 50%. Ainda assim, vale a pena, né, nesse caso. E se for o caso também, se você quer parcelar, enfim, tem essas opções. Claro que daí vai ter esta correção monetária, claro que vai ter juros, tudo mais, mas existem também essas várias opções. Tudo isso que eu quero apresentar para vocês. Aqui abaixo desse vídeo, você vai ver que tem um link da nossa formação Regularize e Lucre. É um curso completo, onde eu mostro assim na prática, como eu mostrei para vocês, e você vai compreender tudo, como é desde a abertura lá do CNO, como funciona a ferição do Cero, a sessão do ECAC, tudo mais. Ah, Dentro do e-social, os lançamentos também. Então, todo o processo até emitir a CND, e tudo isso gerando economia tributária em cada caso. Você vai compreender, talvez você ficou aqui pensando, alguma coisa não entendeu. Nós temos a teoria completa, mas nós temos a prática também. Então a gente vai pegar você aí pela mão e vai te mostrar todo o passo a passo. Surgiu alguma dúvida, a nossa equipe está lá na plataforma para auxiliar. Hoje são mais de 300 alunos já no método Regularize e Lucre, e lógico que alguns entram às vezes para a sua própria residência, mas tem muita gente que está ganhando muito com isso. Contadores, engenheiros, arquitetos, independentemente da formação. Aqui, clicando abaixo, você vai receber um desconto de mais de 50% para acessar a nossa plataforma e acesso vitalício, tudo que você precisa para regularizar obras então da Receita Federal e alcançar o êxito, né? Tá gerando tanto economia, seja para você, seja para os seus clientes, e é isso que nós queremos, né? Economizar e automaticamente lucrar com isso. Se você também precisa de uma assistência, de uma mentoria, enfim, nós também oferecemos. Tá? Ou eu não quero fazer, eu achei interessante, sei que dá para aplicar o fator de ajuste, mas eu não quero fazer. Quero que vocês façam. Nosso escritório é especializado também nesta área. Você pode nos chamar aqui no link abaixo no WhatsApp, que nós estaremos te atendendo com maior alegria e analisando aí o seu contexto e vendo quais que são as melhores possibilidades para gerar economia, seja para sua casa, para seu galpão industrial, para suas salas comerciais, enfim, o que quer que seja, nós estamos aqui prontos para te atender. Te espero você então no método Regularize e Lucre, ou se você quiser aí falar diretamente conosco, nós estaremos aqui também para te auxiliar. Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, o que você achou. E nós vamos continuar aqui produzindo vídeos para ajudar vocês também e juntos compartilhando experiências. Até o próximo vídeo do Regularize Lucre.